I used to live... Ah, eu falando inglês porque eu tô com vergonha. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta aqui no canal. Já quero começar o vídeo agradecendo todas as mensagens de carinho. E eu resolvi fazer esse vídeo contando pra vocês. Primeiramente pra mim, eu quero deixar registrado todos os lugares onde eu já morei, porque eu parei pra fazer a conta conversando com o Bebinho e foram muitos em muito pouco tempo. Então o vídeo de hoje é sobre isso, é sobre todos os lugares que eu já morei aqui nos Estados Unidos até o dia de hoje e como que eu achei esses lugares, né? Como que eu fui parar em cada um deles e quanto que eu pagava de aluguel, né? Quanto que custava morar em cada um desses lugares. E aí eu fiz aqui coloquei no papel por ordem cronológica para poder ir compartilhando com vocês. E eu espero que vocês aproveitem esse vídeo de alguma forma, né? Mas vamos lá, vamos começar do começo. Então, como vocês já sabem, quando eu vim para os Estados Unidos, vocês já viram isso em outros vídeos, eu não vim para ficar definitivo, então eu vim e fiquei hospedada na casa de um amigo que era do Brasil. E fiquei nessa casa de julho de 2019, cheguei dia 1º de julho. E fiquei lá até dia 14 de setembro. Então eu fiquei um pouco mais de 2 meses pouco mais de 2 meses na casa desse meu amigo. Casa onde eu morei. E esse aqui era o meu quarto. Essa janelinha aqui era o quarto onde eu dormia. Mas era essa casa, gente. Eu morei aqui de 1º de julho a 15 de setembro de 2019. E eu fui muito feliz nessa casa. Dividíamos banheiro, 6 pessoas. E, gente, eles eram tão amorosos, sabe? Era muito gostoso. Era muito difícil morar num ambiente, né? Como vocês podem imaginar. O quarto era só meu, eu não dividia quarto com ninguém. Mas era um desafio, né? Era uma casa bem simples mesmo. Mas com muito amor, com aquele espírito, assim, de imigrante mesmo. O pessoal era bem legal, bem gentil comigo. Todo mundo sempre foi muito gentil comigo, graças a Deus. No comecinho de setembro, eu já limpava a casa, né? Limpava a casa e apartamentos com uma amiga. E essa minha amiga, que se chama Sandra, ela tinha uma casa, tinha um quarto pra alugar, porque a filha dela ia sair. E aí eu falei, bom, eu vou morar na casa da Sandra, porque eu acho que é melhor, né? Acho que eu não vou conseguir dividir. Lá eu não vou precisar dividir banheiro com tantas pessoas. E era melhor pra mim, naquele momento foi melhor pra mim mudar. E aí eu fui morar na casa dessa minha amiga Sandra, que tinha um quarto pra alugar. Então eu me mudei ali e fiquei na casa da Sandra no Metro Oeste também, né? A primeira casa era no Metro Oeste, a segunda também no Metro Oeste. Eu fiquei ali na casa dela por um pouco mais de 2 meses. Aí, nessa casa aqui. Eu costumava chegar do serviço, ficar ali naquelas cadeirinhas. Tanto carro aí na frente agora que não dá pra eu mostrar o quarto onde eu dormia. Era do outro lado. Mas essa casa aqui foi a segunda casa que eu morei. Morei aqui por uns 2 meses e pouquinho, sei lá. Segunda casa onde eu morei. Também no Metro Oeste. Nossa, tá cheio de carro aqui. Mas o meu quarto ficava bem aqui, onde tá esses carros. Tem uma janela. Dá pra ver ali a janela? É, bem ali, aquela janela. Ali era o meu quarto. Então, o quarto ali na Sandra era um quarto pequeno, mas dividia banheiro, mas não com os 6, né? Dividia só com uma pessoa do quarto ao lado. E era gostoso morar ali. Eu trabalhava muito, sempre trabalhei 6 dias, no mínimo 6 dias por semana, garantido, né? Então eu nunca ficava em casa, eu ficava em casa muito pouco. Chegava pra dormir, saía às 7h30 da manhã, chegava às 8h30 da noite e de segunda a sábado. Então no domingo eu ia pra igreja e fazia laundry, né? Lavava as minhas roupas pra próxima semana. Então eu era muito feliz ali também com eles. Eram todos brasileiros na casa. E como que eu achei esse serviço foi através de trabalhando na limpeza com ela. Ela me falou que tinha um quarto lá e tudo. Eu falei, eu acho que eu vou mudar, que nesse momento faz mais sentido pra mim. Então foi através do trabalho mesmo, né, do network, da gente conversar e fazer amizade. Dali, eu mudei pra uma casa que era num lugar, o neighborhood aqui, né, a vizinhança, Texas Avenue. Quem conhece Orlando, quem conhece aqui a região, vai saber onde que é esse lugar. E não era um lugar agradável. Eu lembro que como que eu achei esse quarto foi através de uns amigos que eu tinha
Eles eram hispanos. E aí eu falei, eu preciso de um lugar, vou precisar sair da casa da Sandra. E aí eu preciso de um lugar pra poder morar. E eu tava atrás de um lugar, já fazia tempo, mas eu não conhecia brasileiros, eu não tinha, eu trabalhava muito, gente, eu só trabalhava. E aí esses meus amigos hispanos falaram, olha, tem essa pessoa, eles foram no mercado Bravo, se eu não me engano, era o mercado hispano também aqui, e falou, olha, tem esse anúncio aqui, né? Nesse mercado as pessoas colocam anúncios na... sabe esses painéis de anúncio mesmo? Então, é esses painéis. Você vai lá com um papelzinho, aí você cola assim na parede, e aí a pessoa tira, né, aquele papel escrito, tô alugando um quarto, me liga. E nesse papelzinho tava escrito, aluga o quarto para senhoritas. E eles falaram, né, vamos ver pra Débora. E aí me ligaram e falaram, olha, eu liguei, é uma senhora, ela é viúva, e é por isso que ela só quer alugar para uma senhorita. Eu falei, tá bom. Então aí foi o terceiro lugar que eu mudei, né? Eu mudei pra lá em novembro, dia 10 de novembro. E a dona da casa chamava Nolly, a Miss Nolly era uma dominicana muito... Pensa numa pessoa, vocês vão ver fotos daqui do lugar, ou um videozinho que eu vou deixar passando. Eu acho que era aqui que eu morava, gente. Eu acho que era nesse aqui. 4330. Eu acho que era aqui. De cima. Enfim, são todos iguais. Mas eu acho que era ali mesmo. Morei aqui por um pouquinho mais de um mês. E ela era uma mulher extremamente limpa. O neighborhood, o condomíniozinho onde era o apartamento dela, era muito simples, de uma classe baixa mesmo, um lugar de pobre. E aí quando eu entrava na casa dela, a casa era tão limpa. E ela falava assim pra mim, olha minha filha, nós já estamos num lugar que é muito simples. Se nós não tivermos cuidado, se eu não tiver cuidado, vai vir bicho, vai vir barata, vai vir insetos, e eu não quero. Então ela no primeiro dia, no primeiro minuto, ela já me deu o beabá todinho, né, de como que era a casa, como que funcionava. Ela falou, se eu usar a pia da cozinha, depois que você fizer o que você vai fazer, sua comida, o que você quiser, você seca com papel toalha toda a pia. E tinha uma coisa que colocava no sink, né, na pia, né, o ralinho da pia, tinha uma coisa que colocava pra fechar. E ela falava, você tem que colocar isso aqui de volta pra fechar. Aí eu, tá bom. E, gente, a casa dela era impecável. Era uma casa extremamente limpa, com cheiro de limpeza. Era tudo assim, dava até medo de pisar, de tanto que ela falava que tinha que ser limpo, que ela era muito metódica e eu, assim, admirava, sabe? Eu não tinha nada pra reclamar dela, não, e nem ela de mim. Eu nunca cozinhei na casa dela e eu já, né, não tinha tempo também, trabalhava 6 dias, 7 dias por semana às vezes e só ia lá pra limpar, pra dormir. Mas até, assim, no banheiro, tipo, depois que eu usava o banheiro era só meu, era fora do quarto, mas era só meu, secava o banheiro inteiro, a pia do banheiro, colocava um negocinho pra fechar ali, ó, o ralinho da pia e do box, né, de dentro do shower, do chuveiro, porque ela também dizia que tinha que secar tudo, secar o azulejo de dentro do box, onde tem, ela queria que secasse com papel toalha todo o azulejo do banheiro. Era bem peculiar, assim, sabe? Mas eu admiro, respeitava e fazia tudo certinho. Mas era muito longe, era extremamente longe da onde eu trabalhava. Eu trabalhava 7 dias por semana para algumas pessoas nessa época, que era babysitter e limpeza, e era uma média de 45 minutos da casa dela, da Miss Nolly, até o bairro onde eu trabalhava, que era o Windermere. Eu falei, não tem condições, é muito difícil. E aí, por esses e outros motivos, não funcionou, apesar de que era muito bom, mas eu já tava melhorzinho de situação. Falei, não, eu não vou conseguir ficar aqui porque é muito longe do meu trabalho. E aí mudei em dezembro, dia 10 de dezembro, pra esse apartamento em Windermere, onde eu aluguei. Eu encontrei no Facebook, né, o apartamento alugando um quarto. A pessoa que tinha esse apartamento, né, que tinha alugado o apartamento, ela tinha mudado pra uma casa. E pra ela não perder os meses de aluguel, ela tava alugando um Airbnb, um quarto. E aí o outro quarto, ela anunciou no Facebook e na comunidade de brasileiros. E aí eu entrei, conversei com ela, uma pessoa muito, muito boa, muito bacana, muito correta, assim, bem metódica nos assuntos.
E aí eu lembro que ela, muito educada, falou, você quer vir olhar? E fui lá, olhei o quarto. Aqui foi onde eu morei, aqui no Windermere. No terceiro andar. Segundo ou terceiro andar, já não lembro mais. Mas era pro lado de trás, que era facing o lake. Vocês vão ver ali atrás, tem um lago. Então, o apartamento que eu morava era aqui em cima, com vista pro lago. Então, na minha... Não dá pra ver daqui, mas ali atrás tem um lago. Ali, ó. Então, aqui, nessa direção, mas na parte de trás, era o apartamento onde eu morava. Então, o quarto em Windermere tem uns apartamentos que eles são... um quarto fica desse lado da casa, aí no meio tem a cozinha, a lavanderia, né, a área social ali, a sala, e do outro lado da construção, né, do apartamento, fica outra suíte. Então, tinha um russo que morava na suíte de um lado do apartamento, e aí ela me alugou a outra suíte do lado de cá. O cara nunca parava lá, era um senhor, ele nunca parava lá, ele gostava de pescar. Eu não falava inglês quase nada, ele também não, então era só hi, bye, e quando eu ouvia. Mas eu lembro que pra mudar para aquele apartamento, eu troquei a fechadura, coloquei uma chavinha, porque aqui os apartamentos, quem mora aqui vai saber falar pra vocês, você tranca por dentro, mas não tem uma chave no quarto que quando você sai, você tranca. Então, eu fui lá, comprei só a fechadurinha, aí troquei, e quando eu saí do apartamento, eu fui lá e botei de volta certinho a fechadura original, né, do lugar. Mas eu falei, eu quero trancar a porta quando eu sair de manhã e quando eu voltar à noite, né, quando precisar. Então, eu morei ali um pouco mais de 2 meses, né, e quando eu precisei mudar dali, porque daí deu prazo lá da moça, eu fui para o Metro Oeste, que é a região ali dos brasileiros, que eu já tinha morado, né? As 2 primeiras casas que eu morei, a do meu amigo brasileiro e da minha amiga Sandra, eram no Metro Oeste. Então ali eu fui, mudei para Miss Nolly, mudei para o Windermere, e aí do Windermere eu falei, eu quero voltar para o Metro Oeste. O Metro Oeste é uma região aqui, onde é fácil você... Era 20 minutinhos do meu serviço em Windermere, era tudo meio que centralizado, sabe? E para eu pegar helper para trabalhar para mim como limpeza, ou para eu também me oferecer como helper, estar no Metro Oeste naquela época, não sei hoje, mas era bom, porque muita gente que tinha schedule de casas morava no Metro Oeste, então era fácil de encontrar, né, para poder ir pro serviço. Então eu falei, vou voltar pro Metro Oeste. Procurei no Facebook de novo, e aí vi quarto para alugar, e dessa vez não fui em comunidade de brasileiros, eu vi um quarto para alugar, e era uma pessoa, uma dominicana, que tava alugando. E eu vi o endereço, vi que era um condomínio fechado no Metro Oeste. Falei, vamos lá ver. Quando fui ver, eram pessoas bacanas, eram 2 irmãs gêmeas muito queridas, tenho amizade com elas até hoje. E elas gostaram de cara, assim, de mim. E aí eu aluguei esse quarto no Metro Oeste. Era um pouco mais caro, porque era uma suíte, era um lugar da hora, era muito legal. Enfim, aluguei esse quarto um pouco mais caro, mas voltei pro Metro Oeste. Aí eu colocava o meu carro onde tá esses carros aqui estacionados. E essa aqui era a casa. Esse quarto, ali do lado era meu quarto. Essa era a casa. Costumava vir e ficar sentada aqui na frente pensando na vida. Aqui eu morei com as minhas amigas dominicanas. Voltando pro Metro Oeste, ficando nessa casa das dominicanas, né, das minhas amigas gêmeas dominicanas, eu fiquei ali de março até maio. Final de maio, eu saí da casa delas. Isso era pandemia, né, então 2020, março, foi quando a pandemia quando fechou tudo, né, fechou dia 15 de março, se eu não me engano, foi o hotel fechou dia 15 de março. Fiquei sem emprego no hotel, foi um período bem punk, de emprego naquela época. Eu nunca fiquei sem trabalhar, mas foi muita instabilidade, muita incerteza. Foi muita incerteza naquele momento ali de quando fechou a pandemia. Abril foi bem difícil, um mês bem difícil. E aí eu vi em abril que eu não ia dar conta de ficar ali naquele quarto. Gente, pagando advogado, fazendo extensão de visto, não era fácil, sabe? Eu sozinha, né? Não tinha ajuda do Brasil pra cá. E aí tá. Então, em abril, eu vi que não tinha jeito, que eu ia ter que me mudar ali e tinha que achar um lugar que fosse barato, de fato. Porque se fosse... Não podia ser um pouquinho mais barato, né? Nesse quarto, eu pagava $750 de aluguel.
E pra mim era bem pesado naquela época, principalmente naquele momento que eu tava vivendo. Falei que 750 agora eu não consigo pagar. Eu tenho advogado, eu tenho muita coisa. Então eu comecei a procurar, e aí um casal de hispano tava alugando um quarto na casa deles, dividir banheiro, mas era dividir banheiro só com um outro quarto, né? E aí eu mudei pra esse lugar. Morei nessa casa. Aqui. Aqui era a janela do meu quarto. Ok, you can go. Essa janela era a janela do meu quarto. Vocês veem, né? Super exposta. Meu Deus. Uma vizinhança. Downstairs. Era o andar de baixo. Yeah, this window. My room. E a gente tinha que achar um parking aqui, né? Pra parar o carro. Não era fácil não, tá? Eu tinha um pouco de medo quando eu saía à noite do serviço. Aí chegava. Mas sobrevivi, graças a Deus. Mas aquele é um lugar que eu não tenho a menor saudade ou, tipo, nada. Eu tinha uma sensação estranha quando eu tava ali. Eu não sei nem explicar, mas era uma coisa... Era pesado. É diferente, eu não sei explicar, gente. Eu não quero usar uma palavra errada aqui, mas era complicado. E a energia ali naquela casa também não era boa. Eu não me sentia bem. Pra vocês terem uma noção, quando eu mudei, se vocês já assistiram o vídeo onde eu falo sobre o meu último serviço antes de eu ter documento, que foi que foi o serviço de vendas, vocês me viram lá, se vocês assistiram. Se vocês não assistiram, vai lá e assiste. Mas se vocês assistiram, vocês me viram falar que quando eu morei nessa casa, quando eu mudei, foi o dia que ele me ligou pra me oferecer o trabalho, né? Então, quando eu mudei botei o pé naquela que eu mudei, né? Que eu coloquei meus móveis no quartinho, eu pensei, meu Deus do céu, aonde eu vim parar, meu Deus? E agora? O que vai ser de mim? Nossa, eu tô morando nesse lugar tão difícil. Nessa época, eu pintava o hotel às 5 da manhã. Então, eu saía de casa às 4:30 da manhã. Eu pintava o hotel, saía do hotel à tarde, ia limpar casas. Ou eu ia, se eu não tivesse nenhuma casa pra limpar e nada pra fazer, tipo, nada babysitter, né, nenhum outro serviço, eu ia pra uma loja, ou eu ia pra um Walmart passear, ou pra um Target. Eu não fazia academia, nada nessa época, só trabalhava mesmo na vida. Eu não ia pra casa. Eu pagava pra não ir pra casa. Aí, quando dava, tipo, 8 da noite, 9 da noite, assim, ok, eu tô cansada, eu vou dormir. Eu ia pra casa, tomava banho, já tinha me alimentado, tomava banho, ia pro quarto, trancava a porta e ficava lá até outro dia. Pra dormir, era tão pesada, assim, o que eu sentia quando eu tava ali, que eu colocava uma bíblia, né? Eu sei que pode parecer superstição, mas assim, só com quem tá vivendo aquilo e sozinha, que vai, talvez, me entender. Mas eu lembro que eu colocava uma bíblia em cima, assim, de mim, e dormia com a bíblia aqui depois de fazer a minha oração, e muitas vezes eu ligava pra minha mãe e falava, ai mãe, fica conversando comigo, tipo, até eu pegar no sono, porque era puxado. Mas enfim, quando eu mudei pra ali, eu recebi o telefonema, e aí eu recebi a proposta de começar a trabalhar com a empresa de vendas, né, de hardscape. E aí, naquela noite, quando ele me fez a proposta, eu falei, puxa vida, por que ele não me ligou uma semana atrás que eu não precisaria ter saído da casa das meninas, né? Porque com aquele salário, seria tranquilo eu ficar. E aí, imediatamente, depois que o serviço começou a dar certo com ele, né, com a empresa de vendas, eu pensei, eu preciso sair daqui. Eu não tô tendo paz nessa casa, né? Eu não tô... A gente tem que ter alegria quando a gente vai, né, pra casa da gente. Seja lá onde for que você mora, não é porque o lugar é simples, ou porque é um bairro mais ou menos, ou um bairro muito simples ou muito de pobre, não. Era uma energia pesada, sabe? Era pesado. E aí eu falei, eu preciso sair daqui. Eu comentei com algumas patroas que eu tinha, né, de babysitter. E aí uma delas, brasileira, que falou, eu tenho uma pessoa que talvez você dá certo com ela, né? Talvez ela tá procurando alguém pra alugar um quarto. E aí eu vou colocar você em contato. E se der certo, né? Bom. Aí eu falei, veio na boa hora, porque eu tô realmente, agora eu posso e eu preciso mudar de onde eu tô. E foi quando eu mudei de volta pro Metro Oeste. Essa pessoa morava no Metro Oeste, ela é a minha amiga até hoje. Foi a última pessoa com quem eu morei até eu casar. Gente, que nostalgia. Eu tinha que parquear o carro aqui, né? Estacionar o carro aqui. E se você não tiver... Ó, tem uma vaga aqui, que era uma coisa rara de ter. E um dia quase levaram o Juniquini. Vou até postar uma foto aqui se eu achar do Juniquini estacionado e o cara guinchando meu carro. Mas esse daqui era o meu condomínio. Esse aqui era o meu endereço. Essa janela aqui era onde eu morava.
nessa casa. Eu morava aqui. Fiquei tão feliz, eu nem acreditava que eu tinha uma janela que eu podia olhar e morava num lugar tão bonito de novo. Ai, bons tempos. Fui bem feliz aqui, graças a Deus, fui muito abençoada. Eu vi a casa da Ana, eu falei, posso mudar no final de semana que vem? Ela falou, pode. Eu paguei, eu já fui trazendo coisas durante a semana, sabe, pro meu quarto. Eu colocava o Giannichini, enchia o Giannichini de coisa, trazia, né, mala e tal, deixava lá no cantinho. E aí no sábado eu peguei um carreto, né, tem muito brasileiro aqui que faz esses fretes. E aí eu encontrei um frete e fiz o frete no sábado de manhã. Gente, e eu vou deixar aqui a foto do momento, assim, que me marcou, que foi quando eu coloquei todas as minhas coisas no lugar, na casa ali dela, no Metro West, tinha uma janela. E aí eu olhei na janela, falei, nossa, eu tenho uma janela. E ela tinha uma poltrona vermelha, que eu lembro da poltrona certinho, uma poltrona bonita, vermelha. E aí ela deixou no quarto. Então eu coloquei minha cama, coloquei a poltrona do lado da janela. E aí eu falei, nossa, eu tenho uma janela. Porque no endereço anterior eu não tinha. Vocês vão ver na filmagem, vocês vão ver que não tinha. Era uma janela esquisita e a janela já era pra fora, assim, e era o primeiro andar. Então à noite eu ouvia pessoas passando ali, porque era na rua já, né? E aí quando eu mudei pra esse lugar, eu tinha uma janela que eu podia abrir. E lá eu não podia abrir. E aí eu falei, nossa, eu tenho uma janela nesse quarto. E aí eu abri a janela inteira, assim, olhava, e era um condomínio muito bonitinho, né, ali. Eu fiquei tão feliz, essa imagem que vocês devem estar vendo agora, eu fiquei tão feliz de ter essa janela, e de sentar naquela cadeira vermelha, e botar meu pé assim, e falar, gente, isso aqui é Deus, né, virando meu cativeiro, assim, mudando, porque eu tava precisando sair de lá, e agora eu tô aqui nessa casa, eu não quero nem sair de casa. E o meu trabalho naquela empresa, eu falei pra vocês já no outro vídeo, às vezes eu tinha que passar o dia inteiro na rua porque eu via cliente, mas às vezes eu tinha que fazer projetos e tal, então isso era no escritório, e o escritório era o quê? Era a minha casa, era o meu quarto, né, e o computador, que era um serviço maravilhoso, mas assim, estar naquele outro endereço era muito pesado pra mim. E aí eu não queria nem sair de casa. E aí deu certo, graças a Deus, a gente fez amizade, ela tem uma filha pequena. E aí eu fui muito feliz ali. Foi o último endereço que eu morei até o dia que eu mudei aqui pra onde eu tô hoje, nesse apartamento. Isso dá o quê? 7 lugares. Então, em um ano, eu mudei 7 vezes. Eu quis fazer esse vídeo porque eu queria dividir. Na casa da Ana, eu pagava $550 de aluguel. Então, era um aluguel barato. Ela não queria alugar a casa, sabe, pra qualquer pessoa. Então, porque ela com a filha, né, a filha pequena. Então, você tem que pensar mesmo. E aí, essa minha patroa, que eu trabalhava como babá, ela falou, eu tenho uma pessoa, é minha babysitter, né, e ela precisa de um lugar pra morar e tal. Então, eu tinha uma referência. Então, por isso também que a Ana quis, né, alugar o quarto. Ela precisava, mas não precisava, sabe? Ela precisava, seria bom pra ela, mas ela não tava procurando, como muitas pessoas aqui têm quartos para aluguel. Não era a dela, ela não precisava disso. Então, foi bom, foi um momento, eu acredito que assim, pra nós duas deu muito certo, sabe? Foi Deus, né, também. A gente que acredita em Deus sabe que ele não faz nada em vão. E aí deu muito certo, fiquei lá e hoje eu moro aqui nesse apartamento, graças a Deus. E daqui eu vou sair com fé em Deus pra uma casinha quando Deus achar que é o momento certo, né? Mas, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo de alguma forma. Espero de verdade e me deixa aqui nos comentários. Hoje eu sei que o preço dos aluguéis mudou bastante aqui. Eu fui olhar uns dias atrás, eu vi que um quarto com o banheiro privado, né, assim, não necessariamente uma suíte, mas um quarto que o banheiro é só seu, você não divide com ninguém, não tá por menos de $1.000 agora aqui, hoje, né, hoje em dia. Não sei se é em todo lugar, mas eu não vi nenhum por menos de $1.000, então os preços mudaram bastante daquela época pra cá. Certamente as pessoas estão ganhando mais dinheiro, né, do que naquela época, mas, enfim, essa foi a minha história, foi a história aí do meu 7 lugares diferentes em um ano. Crescendo, né, até os 30 anos de idade, até os 29 anos de idade, quase 30, eu morei ao todo em 6 lugares diferentes. Então, pra vocês verem, em 30 anos eu morei em 6 lugares, e aí em um ano eu morei em 7 lugares diferentes. Não foi fácil, mas graças a Deus deu tudo certo e é história pra contar, né?
lembranças aí pra gente também não esquecer de coisas que aconteceram, né? Pra gente dar valor nas coisas que a gente tem todos os dias. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Muito obrigada se você ficou aqui até o final. Ficou longo de novo. Eu não sou muito fã de vídeo longo, mas às vezes a gente começa a falar e eu não sei resumir o tanto que eu gostaria, né? As histórias que eu vou contando. Então, obrigada por vocês ficarem até o final. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.